Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa primeira aula de programação numérica em Octave, tá certo? Então o meu canal vai agora disponibilizar um curso com aulas completas em programação nesse programa maravilhoso, né, nesse software de análise numérica que é o Octave, pessoal. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução ao Octave e ver como fazer operações aritméticas e algébricas. Bem, o programa GNU Octave é uma linguagem de alto nível, tá? Direcionada para o cálculo numérico. Ele fornece uma interface de linhas de comando convenientes para resolver problemas numéricos, lineares e não lineares, e para realizar outros experimentos numéricos, usando uma linguagem que é bastante compatível com o MATLAB, tá certo? Ou MATLAB, como geralmente nós chamamos. Só que o MATLAB, ele é um programa que não é gratuito, pessoal, né? Vocês sabem disso, enquanto que o Octave já é um software livre, né? E ele também pode ser utilizado como linguagem de programação, tá ok? O programa Octave, ele possui uma grande quantidade de ferramentas para a resolução de problemas de álgebra linear, encontrar raízes de equações não lineares, integrar funções, tá certo? Manipular polinômios, matrizes, vetores, equações diferenciais, pessoal, né? Resolver equações diferenciais, enfim, uma gama de operações, né, de métodos gráficos, né, o estudo de modelos físico-matemáticos, enfim. Ele pode ser facilmente também estendido, né, como personalizado, através das funções definidas pelo usuário, tá, escritas na própria linguagem do Octave, ou usando módulos linkados, né, escritos na linguagem C, linguagem C++, Fortran, tá certo? E outras linguagens. O Fortran, né, é uma das linguagens talvez mais antigas de programação, né, linguagem de máquina. Fortran significa Formula Translation, né? E você vai ver hoje, né, a linguagem C, no fundo, em última análise, é Fortran, tá ok? E o Octave, ele carrega, né, muito da linguagem C. Vocês vão ver depois nos códigos, nos comandos, que é muito similar a linguagem C. Isto para quem já tem uma certa familiaridade com a linguagem de programação em C e C++. Bom, o Octave é um software livre, pessoal. Você pode, você pode redistribuí-lo, né, ou modificá-lo, tá? Sobre os termos da GNU, né, General Public License, tá? Conforme licença de publicação, tá certo? E o Octave, ele foi escrito, né, por John Eaton, tá? E muitos outros, né? Pelo fato do Octave ser um software livre, todos, né, vocês são convidados a torná-lo mais útil, escrevendo funções adicionais, né, que contribuam para isso. E relatando também quaisquer problemas que possam acontecer, né, encontrar. Um pouquinho da história do Octave, pessoal. Ele foi criado aí por volta de 1988 com o propósito de ser um software de apoio a um livro de graduação em projetos de reatores químicos, tá certo? É escrito por James Rawlings, da Universidade de Wisconsin-Madison. Originalmente ele foi idealizado como ferramenta muito especializada, relacionado à criação, né, desses reatores químicos, né, usados na engenharia química. Posteriormente, após constatar limitações, né, dessa abordagem, optou-se pela construção de uma ferramenta mais flexível. Nessa época, muitas pessoas eram de opinião que se deveria usar apenas a linguagem Fortran, porque era a linguagem de computação e da engenharia. Mas, cada vez que os alunos tinham problemas com Fortran, gastavam muito tempo tentando descobrir o que deu de errado no seu código Fortran e não tinham tempo suficiente para aprender sobre a engenharia química, pessoal. E o ambiente interativo do Octave possibilita que o aluno domine rapidamente os seus conceitos básicos e comece a usá-lo com segurança em pouco tempo.
tá? O desenvolvimento efetivo do Octave começou em 1992. A primeira versão alfa é de 93, né? E a versão 1.0 foi lançada em 94. Desde então, o Octave tem passado por várias revisões importantes. E atualmente é claro que o Octave é muito mais do que apenas um pacote para um curso com utilidades que vão além da sala de aula, né? Embora o objetivo inicial fosse um tanto vago, eles sabiam que queriam criar algo que permitisse aos alunos resolver problemas reais e pudessem usá-los para muitos outros propósitos, além de projetos relacionados a reatores químicos, né? Hoje, milhares de pessoas no mundo usam Octave, seja na área de ensino, na área de pesquisa e também em aplicações comerciais, tá ok? Bem, o nome Octave pode dar a entender que tem algo a ver com música, mas na verdade não, pessoal. Ele está relacionado ao nome de um dos ex-professores, né, autor de um livro bastante importante aí na área de engenharia química, tá? E os autores tiveram como propósito nesse software possibilitar que muitas pessoas realizem cálculos ambiciosos com mais facilidade usando um programa free, tá certo? Um software livre, né? O Octave ele é amplamente documentado por um manual encontrado no seu site, né? A versão disponível está em HTML, juntamente com a cópia do código-fonte. É possível usar esses arquivos, né, para criar uma cópia impressa também do manual, tá? Bem, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora o site, tá, oficial, né, do Octave, que você pode fazer o download desse programa. O site é gnu.org/software/octave/index, tá certo? Eu acho que somente com o /octave aqui ele já acessa o site. Então, você pode fazer o download direto por aqui, tá certo? Aqui ele mostra um pouquinho da sintaxe, né, alguns exemplos, né, a similaridade com o MATLAB, né, alguns pacotes, tá certo? Algumas extensões. E ele fala que a versão 6.1 do Octave já está liberada, né? Já está lançada, tem sido lançada e está disponível para download. Então, a versão que eu tenho aqui é a versão, né, 6.1, tá bom? Você pode fazer o download direto por aqui. Muito bem. Vamos então, pessoal, iniciar, né, o nosso curso, então, de uma forma bastante light hoje, tá? A gente não vai se aprofundar tanto. Vamos ver como fazer operações aritméticas e operações algébricas aqui no Octave. Antes de mais nada, essa aqui então é a janela de comandos, tá, do Octave. Depois eu mostro para vocês o script, né? E um detalhe é que você pode aumentar o tamanho da fonte aqui da letra, tá certo? Quando você faz o download, isso aqui, né, essa descrição aparece muito pequena, né? Um tamanho, uma fonte 12, se eu não me engano. Você pode aumentar clicando em editar preferências. Então, clicando em editar preferências, você consegue alterar o tamanho, né, da fonte, tá certo? Então, você consegue alterar aqui a fonte e o tamanho da fonte, tá bom? Eu já coloquei aqui no Comic Sans MS o tamanho da fonte 20, tá certo? Dá um OK e você tem aí uma letra maior. Muito bem. Digamos que eu queira fazer uma operação aritmética bastante simples, uma divisão. Eu quero dividir o número 55 por 16, tá bom? Então, apertando o Enter, eu tenho a resposta, né? A divisão é a barra, pessoal. 55/16. O programa vai entender isso como uma divisão. A resposta aqui, né? Answer, tá certo? 3.4375. No Octave nós temos o ponto, tá certo? No lugar da vírgula. Quando você usar a vírgula, isso será para separar algumas coisas. Isso a gente vai ver depois. Tá? Então, cuidado aqui que em relação a números, o ponto, né, representa a vírgula, tá bom?
Digamos agora que eu queira pegar esse número, essa resposta, e queira somar com um número, um outro número, 11, digamos. Então eu posso escrever ans, né, que é answer, que é essa resposta, mais o número que eu quero, 11, digamos. E aí ele já dá a resposta lá, 14,438, tá bom? Então, bastante simples, bastante básico isso aí. Bem, comentários, pessoal. Dá pra gente inserir comentários, dá pra gente escrever, né? Por exemplo, o nome de alguma fórmula aqui, tá certo? E esses comentários, eles não devem ser processados pelo Octave. Então, para você inserir um comentário, né, para que não seja processado pelo Octave, você usa o símbolo, né, o caractere de porcentagem, né? E aí você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, isso é um comentário. É um comentário, tá bom? Dando Enter, ele não vai fazer nada, tá? Porque esse símbolo aqui de porcentagem ele entende como um comentário, que não é processado pelo Octave. Vamos supor que eu queira fazer uma multiplicação, operação de multiplicação, 3 vezes 4. Então, o símbolo de multiplicação é o asterisco, tá? 3 vezes 4. Ele exibe a resposta como 12. Se eu quero fazer a operação, mas eu não quero que exiba a resposta, eu dou o ponto e vírgula, pessoal. Então, 3 vezes 4 e coloco o ponto e vírgula no final da linha de comando. Dando Enter, ele passa para a próxima linha. Ele não mostra a resposta. Então, o ponto e vírgula, tá? Ele não mostra a resposta, tá bom? Muito bem, a minha tela aqui já ficou com bastante coisa, né? Digamos que eu queira limpar a minha tela. Como que eu faço para limpar a tela no Octave? Eu dou o comando CLC. O comando CLC limpa toda a tela, tá bom? Então, bastante importante esse comando aí. Vamos supor que eu queira fazer uma operação aritmética, uma expressão numérica aqui. Digamos que eu queira calcular 5 ao quadrado, né? Potenciação. Potenciação eu uso o símbolo do acento circunflexo, pessoal, do chapéuzinho. Então, 5, né? Chapéu 2, isso aqui é 5 elevado à potência 2, né? 5 ao quadrado. Aí, digamos que eu queira fazer mais 3 vezes 4, 3 vezes 4, mais 9 dividido por 3, né? Barra de divisão. E mais 8 vezes 5 mais 2. Aí, como eu vou multiplicar por uma soma, eu tenho que usar o parênteses. 5 mais 2. Ops. 5 mais 2. Fecho o parênteses, dou Enter. E aí ele me dá a resposta, 96. É claro que o programa sabe aqui a ordem, né, a hierarquia das operações aritméticas. Primeiro ele faz a potenciação, depois a multiplicação e a divisão, e depois a soma e a subtração, ok? Muito bem. Como que eu faço, pessoal, para calcular a raiz quadrada de um número, né, no Octave? Basta chamar o comando sqrt, que vem do inglês square root. Square root significa raiz quadrada. Você coloca o número que você quer calcular a raiz quadrada entre parênteses. Digamos que eu queira calcular a raiz quadrada de 144. Dando Enter, ele exibe a resposta como 12, tá bom? Agora eu quero calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, square root, né, sqrt, digamos, de menos 4, né? Será que ele vai conseguir? Bom, raiz quadrada de um número negativo é um número complexo, né? Aqui a resposta é 2i, né? 2 vezes a unidade imaginária. E notem que interessante, ele já deixa na forma a mais bi, né? Que é a forma de um número complexo, tá bom? Como que eu faço para calcular a raiz enésima, né? A raiz de qualquer ordem aqui no Octave? Por exemplo, eu quero calcular a raiz quarta de um número, né? 6.561, por exemplo. Bem, para chamar o comando da raiz enésima é o seguinte, nth_root, né? nth, que aí é de enésimo, né? E root, que é raiz, tá bom, pessoal? E aí você coloca entre parênteses o número que você quer, 6.561, por exemplo, e vírgula, separando com vírgula, a ordem da raiz. Eu quero calcular a raiz quarta desse número, então
eu coloco 4. Dando Enter, ele vai exibir a resposta lá, 9, tá bom? Então é bastante simples para calcular a raiz enésima. Coloca o comando nthroot, o número entre parênteses que você quer calcular essa raiz, separado com vírgula da ordem, né, da raiz, tá ok? Muito bem. Vamos supor agora que eu queira calcular o seno de um ângulo, né? Então, por exemplo, eu quero calcular o seno de 30 graus, pessoal. Seno é o sin, né, de inglês, tá? Que vem lá do inglês, de 30. Se eu colocar dessa maneira, vamos ver o que vai acontecer. Dando Enter, olha lá, seno de 30 graus não é meio? Não é 0,5? Né? Ah, ele está dando a resposta aqui em radianos, tá bom, pessoal? Se você quiser calcular o seno de um ângulo em graus, você pode chamar o comando, então, seno, né, no caso, e D. Esse D vem do inglês degree, né? Degree significa graus. Então, eu quero calcular o seno em graus de 30, né, de 30 graus. Dando Enter, agora sim, eu tenho meio, né, que é 0,5, tá bom? Seno de 30 graus. Bom, os ângulos eu também posso expressá-los em radianos, tá certo? Eu posso, por exemplo, sem usar esse sin D, eu poderia simplesmente calcular o seno em radianos, né? 30 graus, pessoal, é π sobre 6, né? Então, π é o π mesmo, tá? Ele entende que é o número π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, tá? Π sobre 6 radianos. O seno de π sobre 6 radianos, ele vai me dar como resposta meio também, tá bom? Então, bastante interessante isso. Bem, vamos calcular agora o arco cosseno de menos 0,5, digamos. Então, para calcular o arco cosseno, o comando é acos, né, arco cosseno, de menos 0,5. 0,5. Lembre que a vírgula aqui é o ponto, tá? Dando Enter, eu obtenho lá 2,0944, tá bom? Resposta está em radianos, tudo bem? A resposta está em radianos. Agora, pessoal, como que eu faço para exibir, né, mais ou menos casas decimais nos números? Digamos que eu queira exibir o máximo de casas decimais possíveis de algum número. Existe um comando para isso, é o format long, tá bom? Format long, que é o formato extenso dos números. Digamos que eu queira exibir o número π, com o máximo número de casas possíveis. Olha lá, 3,1415926535, tá bom? Agora, eu quero exibir menos números decimais. Como que eu faria? Existe também um comando para isso. Basta chamar o comando format short, né? Short pequeno. E o número π, digamos, né? Dando Enter, olha lá, ele exibiu o π com 4 casas decimais após a vírgula. Então, esses dois comandos permitem, tá, que vocês usem mais ou menos casas decimais, tá bom? Vamos aprender agora como fazer frações, né? Como deixar na forma racional, né? Na forma de uma fração, um número. Por exemplo, eu tenho lá uma fração, sei lá, 12 sobre 18, né? E faço então 12 sobre 18 no octave, mas se eu dar Enter, ele vai dividir. Ele vai deixar na notação decimal. Eu quero que deixe na forma racional, na forma de fração. Para isso, basta chamar o comando format hat, né? Esse hat vem de rational, né? Format rational, que é o formato de razão. E aí, então eu coloco aqui 12 sobre 18. Vamos ver como que ele vai exibir. Ah lá, ele exibiu a forma irredutível da fração, pessoal. 12 sobre 18, simplificado, é 2/3, né? 2 sobre 3, tá bom? Muito interessante isso aí. Digamos que eu queira somar duas frações, 1/2 mais 2/3. Dando Enter, eu tenho a resposta, 7/6, também em formato de fração, porque eu já executei o comando format hat, tá bom?
Vamos fazer um produto de frações. Meio vezes 2/3. Meio vezes 2/3, 1/3, tá bom? E vamos fazer uma divisão. Para fazer a divisão das frações, temos que colocar entre parênteses, né? 2/3. Vamos dividir por 4/5. E aí ele vai mostrar para mim a resposta em forma de fração. 5/6. Tá bom? Muito bem. Vamos, pessoal. O Octave ele estava, né, no formato de casas decimais, né, pequenas. Vamos voltar ao formato de casas decimais, pequeno número de casas decimais, dando, né, o comando format short, tá bom? E aí a gente volta ao normal, né? Como que a gente pode arredondar números? É possível? Né? Para isso existe um comando, tá? Então vocês vão precisar ir praticar, né, esses comandos para aprender certinho. Existe o comando round, né? Round é o de arredondamento, tá? Então digamos que eu queira arredondar o número 2,52. Fazendo isso e dando Enter, ele vai arredondar para cima esse número. Olha lá, 3. Agora, digamos que eu tenho um número, eu quero arredondar o número 2,49. Será que ele vai arredondar para 2 ou para 3, pessoal? Né? De acordo com a regra do arredondamento, né, 2,49, a gente arredonda para 2, né? Nesse caso aqui para baixo, tá bom? E mais um outro exemplo, digamos que eu quero arredondar o número 2,5. 2,5 vai para cima, né? Foi arredondado para 3. Muito bem. Existem dois comandos específicos que arredondam para cima e para baixo, tá bom? Vamos arredondar o número para baixo. Para isso, existe um outro comando que é o floor, né? Floor em inglês significa chão, né? Solo. Significa o quê? Que nós vamos arredondar o número para baixo, né? Para o chão, digamos assim. Eu quero arredondar o número 2,51 para baixo. Né? Qual que vai ser a resposta? 2. Tá certo? E essa casa decimal aqui ele vai desprezar, né? E o comando, pessoal, para arredondar para cima é o comando ceio. Ceio. Digamos que eu queira arredondar para cima o número 2,4. 2,4, de acordo com a regra de arredondamento, é 2. Mas se eu der o comando ceio aqui, para 2,4, ele vai arredondar para cima. Vai exibir como 3, tá bom? E existe ainda, no que tange aos arredondamentos, uma outra função, tá? Que joga, que despreza, que elimina a parte decimal, que é o comando fix, tá bom? Digamos que eu tenho o número 2,49 e quero desprezar, né, a parte decimal desse número. Então eu dou o comando fix, entre parênteses 2,49, e a resposta que ele vai me exibir vai ser 2, tá bom? Bastante simples, né? Mais um outro exemplo. Digamos que eu tenho o número menos 2,4, né? 2,4. Dando o comando fix, ele me exibe a resposta apenas como menos 2, tá? Então esse comando ele despreza, ele elimina a parte não inteira, né? A parte decimal. Como que eu faço para guardar um número, né, na memória, digamos assim? Para guardar um número na memória, a gente associa a esse número a uma variável, tá bom, pessoal? Então, digamos que eu tenho o número 1,5 e quero guardá-lo, né, aqui na minha janela de comandos. Eu associo uma variável, eu digo que A recebe, né, o número 1,5. A igual a 1,5. E aí, ele me dá como resposta, né, A igual a 1,5. Então, 1,5 está guardado, digamos assim, nessa variável A. Tá ok? Na mesma linha, a gente pode também associar valores a mais de uma variável, pessoal. Para isso, basta a gente separar por vírgula, né? Digamos que eu tenha lá o número 6 e o número 34. Então, eu posso associar ao A o número 6, dou a vírgula, e o B o número 34. Dando Enter, ele guardou, digamos assim, na memória, né, os números 6 e 34 nas suas respectivas
variáveis A e B, tá ok? Se nós desejamos que esses valores, né, não sejam mostrados na janela de comando, então a gente pode dar o ponto e vírgula. Lembrem, né? Dando ponto e vírgula no final, a gente não exibe na janela de comandos. Então, se eu der o ponto e vírgula aqui e dar o Enter, ele passa... Opa! Na verdade... Vamos lá, vamos fazer de novo. A igual a 6 e o B 34. Dando ponto e vírgula, ele está exibindo o número 6, né? Ah, pessoal, perdão, é claro, eu esqueci de uma coisa. Eu tenho que colocar o ponto e vírgula nos dois, né? Claro, porque se eu separar só com vírgula o A e o B, ele vai exibir o A somente, né? Então, A igual a 6, ponto e vírgula, e B igual, digamos, 36, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula não deixa o número ser exibido na janela de comando. Eu tenho que dar para todos as variáveis, tá ok? Bem, e agora vamos ver uma coisa muito interessante também, né? Quem já tem familiaridade com linguagem C saberá do que eu estarei falando. Em relação às strings, né, pessoal? As cadeias de caracteres, né? Como que a gente faz uma string? Digamos que eu queira escrever alguma coisa aqui, uma palavra, né? E queira guardar essa frase numa variável. Eu posso chamar o comando string, que é str, igual... Entre símbolos de apóstrofo, eu escrevo a mensagem, por exemplo, que eu queira, né, escrever, que eu queira deixar. Então, entre esses símbolos aí de apóstrofos, eu escrevo a minha mensagem, tá bom? Dando Enter, ele vai exibir a minha mensagem, né? Então, a string, isso aqui está guardado na minha string, tá bom? Então, em relação aos cálculos aritméticos, é basicamente isso, pessoal. É muito simples, tá bom? De usar, né, esses cálculos no Octave. Agora, a gente vai ver os cálculos algébricos, né? Cálculos com variáveis, tá bom? É bastante simples também, né? Os cálculos com variáveis. Deixa eu já fazer um comentário aqui. Então, agora a gente vai ver cálculos algébricos. Algébricos no Octave, tá bom? Então, dando Enter, ele vai para a próxima linha e não vai processar isso aqui, porque isso aqui é um comentário, tá bom? Porque eu usei o caractere de porcentagem aqui. Digamos que eu tenho uma expressão algébrica lá, né? A mais B vezes A menos A vezes B vezes C. Como que eu faria isso, né? Então, primeira coisa, nós precisamos atribuir valores para essas variáveis. Então, a gente vai associar. Digamos que na minha expressão eu tenha lá 3 variáveis, A, B e C. E eu queira descobrir o valor daquela expressão para certo valor de A, B e C. Então a gente associa primeiro os valores, né, numéricos para essas variáveis. Digamos que o A valha 8, tá? O B valha 3 e o C valha menos 2, pessoal. Tá bom? Eu dou ponto e vírgula para não exibir, né? Ah lá, novamente eu deveria ter colocado o ponto e vírgula no final de cada, né? Então, A igual a 8, ponto e vírgula, B igual a 3, ponto e vírgula, C igual a menos 2, ponto e vírgula. Então, vamos supor que eu queira calcular a expressão. É B menos A dividido por B mais... Vou abrir o parênteses de novo. B mais A, fecho parênteses e divido, digamos, por C vezes A. E fecho parênteses 2 vezes. Dando Enter, ele exibe diretamente a resposta para mim, tá? Do valor dessa expressão algébrica aí. Menos 0,4595, tá bom? Então, bastante simples, né? O cálculo com algébrico. Então, a gente associa valores numéricos às variáveis. Vamos supor agora que eu queira calcular as raízes de uma equação de segundo grau, tá bom?
Digamos que eu tenha uma equação x² menos x menos 6 igual a 0 e eu queira calcular as raízes dessa equação. Um método, tá, para você fazer isso é esse aqui, que eu vou mostrar agora. Então, os coeficientes da minha equação, a, b e c, né, você associa aos valores. Então, x2 menos x menos 6, o a é igual a 1, o b é igual a menos 1 e o c é igual a menos 6. Dou ponto e vírgula, tá, em cada um para ele não exibir, né, na janela de comando, para economizar espaço. A maneira mais crua, digamos assim, né, mais crua, mais rústica de fazer isso, é escrever, pessoal, a fórmula resolutiva das equações de segundo grau, né? Menos b, vou primeiro calcular a raiz positiva, então mais a raiz quadrada, que é o comando square root, né, sqrt, de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, fecho parênteses duas vezes, né? E tudo isso dividido por 2a, 2 vezes a. Dando Enter, olha lá, ele exibiu a raiz positiva dessa equação que tem esses coeficientes aqui, ó, 3. Agora, para procurar outra raiz, eu escrevo a fórmula, né, do x2, digamos assim. Então, x é menos b, vou colocar entre parênteses, menos b menos raiz quadrada, né, square root, de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Fecho dois parênteses e divido por 2a entre parênteses, pessoal. Dando Enter, ele exibe para mim a outra raiz, x igual a menos 2. É claro que esse jeito aqui não é muito operacional, não é muito prático, né? Na prática, a gente tem um outro comando, né? Digitando ele, você já imediatamente acha as raízes dessa equação, né? Mas isso eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá bom? Hoje é uma aula mais light, mais básica, e eu não quero entrar nesses detalhes agora. Muito bem. Outra forma, pessoal, de fazer isso seria o seguinte, seria você digitar essas fórmulas, ao invés de estar digitando tudo isso na linha de comando, vocês estão vendo que polui, né? Polui bastante a linha de comando. Você poderia digitar essas fórmulas no script, tá? E executar depois esse script direto aqui na janela de comando. Outra possibilidade seria fazer isso. A gente vai ver, né, depois nas aplicações, na física que a gente vai ter, a gente vai ver que a gente vai ter um script que deve ser executado aqui na janela de comandos. Então, no cantinho aqui, nesse quadrado branco, você tem o botão Novo Script. Clicando nele, então ele abre aqui essa janela. Bem, eu vou então, pessoal, colocar a fórmula resolutiva da equação de segundo grau aqui. Eu vou fazer em 3 linhas, tá bom? De comando. Então, primeiro eu vou calcular o meu delta, que vai receber, então, a raiz quadrada, né? Square root, raiz quadrada, de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Aí dou ponto e vírgula. É a mesma coisa, tá bom? Vou para a linha de comando 2, eu vou calcular o meu x1, digamos que eu vou chamar de x1, e ele é menos b, mais o delta, que já foi calculado na linha de comando de cima, né? Dividido por 2 vezes a. Bastante simples, isso aí. Essa é a fórmula do meu x1. E o x2, né? Mesma coisa. A menos o sinal, claro, menos b, menos delta, sobre 2 vezes a. Então, está aí. E agora o que eu preciso fazer é salvar esse meu script. Então, eu vou aqui em arquivo, salvar arquivo como, e dou um nome para o meu script. Observem atentamente, né, a pasta que vocês estão salvando, né?
o nome do ficheiro. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar equação, eu vou escrever aqui, equação 2, digamos assim, né? E todos os arquivos, pessoal, que são do Octave, eles são salvos com a extensão aqui, ó, .m, tá bom? Quando você vê .m, é um arquivo do Octave. E aí clico em gravar, tá bom? Então eu salvei o meu script com o nome de equação 2. O que eu faço? Na janela de comandos, eu digito, né, a minha equação de segundo grau. Claro, vou digitar os valores dos coeficientes, né, a, b e c. Então, digamos que eu tenho a mesma equação, x2 menos x menos 6. Então, o a é 1, o b igual a menos 1 e o c igual a menos 6, tá bom? Dou ponto e vírgula, porque eu não quero que eles sejam exibidos. E aí, para procurar as raízes dessa equação, basta eu chamar o meu script, que eu salvei como equação 2, tá bom? E aí, olha só, pessoal, que interessante. Ele exibe para mim diretamente, né? Sem precisar ficar escrevendo a fórmula aqui na janela de comandos, as raízes para vocês, né? x1 é 3 e x2 igual a menos 2, tá bom? Bastante interessante, então, o uso, né, dos scripts, tá? Quase todos os modelos matemáticos e físicos que a gente vai resolver aqui no Octave, nós vamos ter um script, que depois vai ser executado aqui na janela de comando. Muito bem. Para a gente, então, finalizar, pessoal, essa aula de hoje, né, uma aula mais tranquila, vamos praticar mais um cálculo algébrico, então. Olha só, digamos que eu tenha aqui uma parábola, tá? Disposta aqui dessa maneira, tá bom? As coordenadas aqui das suas extremidades é A, e esse tamanho aqui, né, essa distância, tá, entre as suas extremidades, a gente vai chamar de B. Então é um pedaço só da parábola, tá ok? Essa fórmula que está em verde é a fórmula para calcular o comprimento de arco da parábola. Então qual que é o comprimento, né, de arco dessa minha parábola aqui? É dada por esta fórmula aqui extensa, tá ok? Digamos que eu queira, então, calcular o comprimento de uma parábola com A igual, vamos supor que o A valha 12 e o B, digamos que ele vale 8. Então, para A igual a 12 e B igual a 8, vamos calcular, né, lá no Octave o comprimento de arco com esses valores aqui. Então, para isso, a gente precisa escrever essa fórmula aqui no nosso Octave, tá bom? Então, pessoal, eu vou, então, primeiramente associar as minhas constantes, A e B, os valores. Então, A igual a 12 e B igual a 8. Ponto e vírgula. E agora eu começo a digitar a minha fórmula. Então, ela tem duas partes. Vamos primeiro digitar a primeira parte, que é uma raiz quadrada de B2 menos 16 ao quadrado sobre 2. Então, primeira coisa, eu vou escrever a raiz quadrada. Então, eu vou chamar de S, né? Essa minha variável S vai receber, então, raiz quadrada de B ao quadrado mais 16A ao quadrado sobre 2. Então, barra 2. Tá ok? Depois, o que a gente tem? A gente tem B ao quadrado dividido por 8A vezes um logaritmo natural desse termo aqui. Então, eu vou escrever B ao quadrado vezes o logaritmo natural desse termo, e aí tudo dividido por 8A, tá bom? É assim que a gente vai, né, fazer isso aí. Então, mais B ao quadrado vezes, pessoal, então a gente precisa agora multiplicar pelo ln, né, o logaritmo natural. No Octave não existe ln, né? Na verdade, o ln é o log no Octave, tá? Na verdade, deixa eu me corrigir. Na verdade, no Octave não existe o log de base decimal, tá? O logaritmo aqui no Octave, que é esse log, ele é o ln, na verdade, pessoal.
tá? Então, se você quiser calcular o logaritmo, né, de base natural de algum número no Octave, basta colocar log e o número. Se você quiser calcular o logaritmo de base decimal no Octave, aí você vai precisar fazer uma continha aqui, uma mudança de base, tá bom? Então, frisando, o log no Octave é o logaritmo de base natural, tá bom? É o log, o ln. Então, é log ln, né, de 4 vezes a, vou abrir aqui 2 parênteses, mais raiz quadrada de b ao quadrado, mais 16 vezes a ao quadrado, fecho 2 parênteses, divido por b, fecho mais um parênteses, e aí é tudo isso dividido por 8a, pessoal, né? Então, vou colocar entre parênteses 8 vezes a, tá? Dando Enter, vamos ver. Olha lá, ele achou, então, a resposta, né? O comprimento de arco dessa parábola para A igual a 12 e B igual a 8. Então, o comprimento aqui deu 25,992, tá bom? Qualquer que seja aí, né, o padrão de comprimento que você está usando. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar, então, por aqui esta aula de hoje. Na aula 2, a gente vai prosseguir, a gente vai avançar um pouquinho mais estudando, né, os vetores, tá? Como que a gente pode operar com vetores no Octave, tá bom? Qualquer dúvida, né, sugestão, críticas, vocês podem escrever, fiquem à vontade para escrever nos comentários abaixo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.